Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril, e nós vamos ao Evangelho deste dia, luz que ilumina, como já ouvimos ontem, palavra que sai da boca de Jesus como um grito para que a gente acorde para a vida de Deus. E a gente quer pedir que o Espírito Santo, que inspirou essas palavras, nos dê a clareza cada vez maior e, sobretudo, a força de vivê-la. Vamos invocar Deus Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Damos sempre glória a Deus pela palavra que é de salvação. Sempre uma palavra que salva, não só para depois da morte, mas já começa a obra de salvação aqui. Jesus nessa palavra está dizendo uma atitude que ajuda a salvação a ir acontecendo. Ele lavou os pés dos discípulos. Por que ele fez isso no contexto em que ele estava instituindo a Eucaristia? Porque ele queria unir Eucaristia com o gesto de lavar os pés. Porque as duas coisas se encontram, têm o mesmo fundamento, uma vida de doação que vai salvando. Jesus iria lavar os pés da humanidade inteira, lavar-nos da impureza do pecado, prestar um serviço como servo sofredor lá na cruz. Ele iria lavar a mancha do pecado que nos daria a condenação eterna com seu próprio sangue, o maior de todos os serviços. Jesus fez a sua vida inteira serviço a nós, a humanidade, serviço divino. Prestou-nos esse serviço imenso de salvação que ninguém poderia prestar. Deus mesmo veio morar entre nós para nos salvar, prestando-nos assim esse serviço de salvação. E ele quis simbolizar tudo o que ele fez, viveu e faria agora na cruz, através do gesto de lavar os pés. Vejam, eu sou o mestre e vim para servir vocês. Estou simbolizando isso, fazendo aqui um serviço que só os servos, os escravos, deveriam fazer com seus patrões. Eu estou lavando os pés de vocês, dando um símbolo de tudo o que eu vivi. Agora digo a vocês, vocês são aprendizes meus, sou o mestre de vocês. O discípulo não é maior do que o mestre. Se eu, mestre de vocês, vivi assim, vocês não podem viver de outra forma. Então, quando vamos à Eucaristia, viver, fazer comunhão com Ele, onde Ele mesmo, a vida dele, é comunicada a nós por meio daquele alimento sagrado que é o seu corpo, que é também o seu sangue, nós nos fazemos um com Cristo. E ao nos fazermos um com Ele, não poderemos viver vida diferente. Não poderemos tornar a Eucaristia um mero rito ou apenas como se fosse uma bênção para nós. Para que Deus nos abençoe, é muito, muito mais. É assimilar a sua vida, é entrar numa comunhão tão íntima de vida com Ele, que a gente passa a ser também outro Cristo para o mundo, cada vez mais servidores da humanidade. Por isso ele está dizendo, se eu, o vosso mestre e Senhor, fiz isso, não hesitem, não tenham medo de viver assim. Claro que os discípulos estavam assustados, Pedro inclusive tenta impedi-lo de lavar os seus pés. Mas ele vai dizer, agora anunciando a traição de Judas, ele vai dar uma prova de que ele sabia de tudo, portanto ele era Deus. Ele sabia inclusive o futuro. Judas iria traí-lo. Eu vou dizer isso a vocês
para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Eu sou era o nome de Deus no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou qual o seu nome para dizer àqueles a quem o Senhor me envia. Diga a eles que o eu sou, estou enviando vocês. Aquele que é, que tem a existência em si mesmo, que permanece, que está aí com vocês. Jesus está dizendo, quando acontecer a traição de Judas, vocês saberão que eu predisse isso antecipadamente, para que vocês soubessem que tudo o que eu estou dizendo para vocês viverem, vocês devem fazer sem medo. É Deus quem está dizendo a vocês. Se Deus lavou os pés de vocês, não tenham medo. Vocês, criaturas de Deus, de fazerem o mesmo, de imitar Deus. Vamos pedir isso a Deus, como nós sempre fazemos. Ai de nós, se Ele não nos concedesse o que pedimos. Deus, a gente vê agora o Senhor em Jesus lavando os nossos pés, lavando nossa alma, nossa existência, lavando o mundo inteiro na cruz, uma vida inteira de doação. E a gente tem tanto medo de viver a doação, porque a gente teme ser tolo, ser tratado como ingênuos. A gente tem medo de perdoar, de nos darmos às pessoas e recebermos ingratidão. O Senhor foi traído por Judas, negado por Pedro, todos fugiram e a gente mesmo quantas vezes faz isso com o Senhor. Deus ensina-nos também a viver doação. Tira de nós o medo de vivermos, que a gente não tenha medo, inclusive, de sofrer ao vivermos um amor sem medida. Ajuda-nos a imitarmos o Senhor como chave de felicidade, como o Senhor mesmo ensinou na Tua palavra. Sereis felizes se o praticardes, não apenas admirando o Senhor, mas imitando o Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.